AudioJungle. Olá! Dando seguimento ao nosso curso sobre a Lei nº 13.709 de 2018, vamos tratar nessa aula da avaliação de impacto da proteção de dados, da transferência internacional de dados e da questão dos dados presentes nos contratos. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado em seu e-book número 4. A LGPD foi inspirada em uma série de legislações elaboradas em países estrangeiros. O termo avaliação de impacto da proteção de dados, também chamado de DPIA, designa o Regulamento Geral de Proteção de Dados, equivalente ao nosso RIPD no âmbito do GDPR. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é o regramento normativo aplicável à União Europeia. Antes de realizar o DPIA, é necessário catalogar todos os tratamentos de dados que a empresa realiza. Feito isso, é preciso verificar quais tratamentos podem facilitar riscos elevados aos titulares de dados. O GDPR demanda uma análise de impacto específica. Em tese, a GDPR deve ser seguida apenas por empresas europeias ou atuantes no continente ou que trabalham com dados de cidadãos europeus. No entanto, muitas empresas estão estendendo a proteção de informação pessoal a todos os seus usuários, independentemente do país de origem. A GDPR também dá base aos brasileiros para requerer seus dados pessoais quando estiverem sob a posse de empresas que decidirem obedecer à lei no mundo todo. Agora vamos tratar da transferência internacional de dados. A transferência internacional de dados, nos termos do artigo 5º, inciso 15 da Lei nº 13.709 de 2018, diz respeito à transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Vale ressaltar que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos casos previstos pelo artigo 33 da LGPD. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração uma série de critérios. São eles: as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional, a natureza dos dados, a observância dos princípios gerais e dos direitos dos titulares, a adoção de medidas de segurança, outras circunstâncias específicas relativas à transferência, a definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas, será realizada pela autoridade nacional. Para essa verificação acontecer, devem ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios da Lei nº 13.709 de 2018. Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, as informações suplementares ou diligências realizadas de verificação das operações de tratamento vão poder ser requeridas quando necessário. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto, que vão permanecer sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Os atos realizados por organismos de certificação vão poder ser revistos pela autoridade nacional e, caso não estejam de acordo com a lei, podem ser submetidos à revisão ou até anulados. Vamos agora para o terceiro tópico da nossa aula. Para concluirmos esse tema, vamos falar da proteção de dados em contratos. Para que possamos compreender as determinações legais sobre o tema, é necessário esclarecer alguns conceitos. O contrato é o ato jurídico bilateral, dotado de objetivo de criar, alterar ou extinguir direitos e deveres de conteúdo patrimonial. O tratamento de dados pessoais só poderá ser realizado nas hipóteses previstas legalmente pelo artigo 7º da LGPD. São elas: tratamento pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas.
quando for necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular a pedido do titular dos dados, sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar a cópia eletrônica de seus dados pessoais, em formato que permita a sua utilização, inclusive em outras operações de tratamento. De modo geral, o poder público não pode transferir dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso para entidades privadas. A exceção é quando existir previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Pelo impacto do texto legal, podemos estimar que, assim que a Lei nº 13.709 de 2018 entrar plenamente em vigor, isso vai significar que uma mudança será necessária na própria redação dos contratos, cujas cláusulas passarão a contemplar as determinações da norma de modo integral. Assim, é interessante que os operadores racionalizem desde já como vão integrar os comandos da lei aos seus instrumentos contratuais, de modo a deixar claro as formas como essas informações serão administradas. Por parte das entidades, será necessário estabelecer estratégia de adaptação de seus termos e condições às novas determinações legais, bem como de criação de novas estruturas exigidas legalmente e que ainda não existam no âmbito da entidade. Na nossa próxima aula, daremos início ao estudo dos direitos dos titulares dos dados. Até lá!